decisão do governador João Dória, o estado de São Paulo vai retornar à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena. A medida entrará em vigor à meia-noite deste sábado e deve permanecer até o dia 19 de março. Shoppings, academias, restaurantes, bares e comércios estão proibidos de funcionar durante esse período. Entretanto, a ação não abrange ações de segurança para a parcela da população mais vulnerável ao contágio do coronavírus, as pessoas em situação de rua. A reportagem é de Larissa Borer. O número de pessoas em situação de rua cresceu ligeiramente em 2020, ano em que começou a pandemia. Os despejos, resultantes da falta de dinheiro para pagar o aluguel, foram uma das principais causas que levaram ao aumento de pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Em nota, a prefeitura afirma que vivem nas ruas cerca de 24 mil pessoas. Porém, comitês e movimentos voltados aos cuidados desta parcela da população apontam que existem mais de 50 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade de São Paulo. O coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Anderson Lopes Miranda, comenta que a vontade do governo em estimular as pessoas a ficarem em casa não se aplica a quem não tem casa. Segundo Anderson, se medidas mais concretas de segurança fossem tomadas, não haveria tantas pessoas nas ruas à mercê da própria sorte. Porque o governo fala para todo mundo ficar em casa, e quem não tem casa, tudo vai se fechar. E os grupos mais vulneráveis, mais pobres, vão ficar onde? Então, para nós é importante, se o governo abrisse os hotéis, colocasse toda essa população em situação de rua nos hotéis, com garantia de toda a alimentação, de máscara, de álcool gel, de proteção, essas pessoas não estariam na rua. Hoje falar do equipamento do albergue também. O albergue vai entrar em lockdown, o serviço de acolhimento, CTAs, os albergues vão entrar em lockdown, porque já tem muitos albergues se preparando para se fechar as pessoas lá dentro e não deixar sair. Ótimo, legal, as pessoas vão ter as 3 alimentações. E quem não está dentro do equipamento, vai para onde? Fica em casa, estamos preocupados, mas a área governamental municipal, estadual e federal não está preocupada com essa população que está em situação de rua. Procurada, a Prefeitura de São Paulo esclareceu que de 2020 para cá, mais de 2 milhões de refeições e 3 mil kits de higiene foram distribuídos, além da disponibilidade de funcionários para orientar sobre a higienização das mãos nos pontos das pias comunitárias instaladas na cidade. De fato, chuveiros e pias estão espalhados em pontos no centro de São Paulo como parte do projeto Vidas no Centro. Porém, Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, avalia que disponibilizar banheiros que têm hora para abrir e fechar, além de poucos pontos para a distribuição de alimentos, favorecendo a aglomeração de pessoas, não contribui para evitar tumultos. Por exemplo, fala-se em não aglomeração. Agora, como é que a população em situação de rua não vai se aglomerar quando nós temos 52 mil pessoas em situação de rua na cidade e nós temos simplesmente 4 pontos de alimentação para essa população? Queira ou não queira, eles vão ter que se aglomerar. Então, é lamentável que o governo não tenha se preocupado com essa questão. Você vê o seguinte, a pessoa só faz as suas necessidades fisiológicas das 8 da manhã até as 6 da tarde? Não. Então, seria necessário esses banheiros ficarem noturnamente abertos. Outra coisa que a gente não vê que é feito para essa população, por exemplo, pede a higienização, então o camarada vai lá tomar banho. Tanto nos albergues como quem está em situação de calçada, fica na calçada, ele toma banho, mas ele tem roupa para trocar, ele não tem como fazer sua higienização como qualquer um outro de nós que tem a nossa residência. Robson, que tem um trabalho diário de entregar 2.000 marmitas para as pessoas em situação de rua, fala sobre outro problema muito sério. As notícias falsas contra a vacinação e medidas de proteção individual também circulam entre a população de rua, fato que dificulta o trabalho dos movimentos sociais. Mas a realidade existem grupos religiosos, não são todos. Certas pessoas, como tem toda a sociedade, tem certas pessoas que levam falácia para o meio pessoal, como cria escama, não é coisa de Deus, a vacina é um chip que estão colocando as pessoas, que é o, como é que eles dizem, o anticristo.
que está fez isso aí para a pessoa poder botar um chip, monitorar. Então todo esse fake news está caindo para a população de rua. Porque eles me contam isso aí, eles falam isso aí, a gente tem que estar alertando que isso é mentira, mostrando os que já foram vacinados, mostrando que não existe nada disso. É um trabalho constante e que eu acho que o governo devia se preocupar e também fazer uma conscientização maior para essa população. O médico infectologista Alexandre Padilha enfatiza que a mensagem "fique em casa" é uma afronta para quem vive em situação de extrema vulnerabilidade. Para Padilha, é urgente as medidas que os governos municipal e estadual devem tomar para acolher a população em situação de rua. A hashtag que tem "fique em casa", que tem todos os anúncios dos tucanos em São Paulo sobre a pandemia, é uma afronta às pessoas que vivem numa casa extremamente vulnerável ou a população em situação de rua que nem em casa vive. A mensagem deveria ser: fique numa comunidade protegida, onde o poder público, através da prefeitura e do governo do estado, deveria garantir condições para que as pessoas que vivem em casas vulneráveis ou as pessoas que vivem em situação de rua pudessem estar protegidas nesse momento. É urgente que o poder público estadual e municipal multiplique as casas de acolhimento à população em situação de rua, abra locais de acolhimento a idosos e populações vulneráveis que vivem nos bairros que estão sob risco nesse momento, requisitem toda a rede hoteleira de São Paulo que esteja vazia para acolher a população mais vulnerável, senão teremos uma tragédia de proporções críticas afetando a população em situação de rua na cidade e no estado de São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.